Saudações, guerreiros tricolores! Antes de qualquer coisa, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o vídeo de hoje está recheado de informação, bastidor, análise e história. O Fluminense vive um dos mercados mais movimentados dos últimos anos. Tem reforço de peso, negociações complexas, decisões polêmicas e, no final do vídeo, um conteúdo que todo tricolor precisa assistir pelo menos uma vez na vida. Um vídeo que envolve 1996, tapetão e uma verdade que muita gente prefere ignorar. Então fica até o final, porque esse vídeo foi pensado para te informar, provocar reflexão e te deixar preparado para qualquer discussão com o rival. Vamos começar falando de uma realidade que já está acontecendo no Fluminense. Guilherme Arana já está no Rio de Janeiro, realizou exames, assinou contrato e já está treinando com o elenco. Falta apenas o anúncio formal, mas na prática, o Fluminense já conta com um dos nomes mais fortes do mercado nacional para a temporada de 2026. Aos 28 anos, Arana chega como o segundo reforço oficial do clube para o ano. E não chega para compor elenco. Depois de 6 temporadas defendendo o Atlético Mineiro, ele encerra um ciclo muito importante da carreira e inicia um novo desafio no futebol carioca. No Galo, Arana não foi apenas titular. Ele se tornou referência técnica, liderança de elenco e chegou a usar a braçadeira de capitão em algumas partidas. É um jogador que carrega peso, experiência e responsabilidade. Logo na chegada ao Rio, Arana falou sobre a expectativa de vestir a camisa do Fluminense, destacando a ansiedade, a emoção e o sonho de jogar no Maracanã. Não é discurso protocolar. É alguém que entende o tamanho do clube que está defendendo. Hoje o Fluminense conta com René e Gabriel Fuentes para a lateral esquerda. René é confiável defensivamente, mas tem limitações ofensivas. Já Fuentes perdeu espaço no fim da última temporada, ficou fora de algumas listas de relacionados e pode deixar o clube neste início de ano. A avaliação interna é clara. Guilherme Arana eleva o nível da posição imediatamente. Mesmo após a grave lesão sofrida em 2022, ele conseguiu retornar em alto nível, voltou a ser convocado para a seleção brasileira e segue como um dos laterais mais valorizados do futebol brasileiro. Aqui no canal, a análise é direta. Se Guilherme Arana conseguir se manter saudável, é uma excelente contratação. Ele chega para ser titular absoluto, dono da posição e seria titular em praticamente qualquer time da Série A hoje. Além da qualidade técnica, traz liderança, rodagem internacional e um perfil competitivo que o Fluminense precisava. Agora vamos para um assunto que vem dividindo opiniões e esquentando o debate entre os torcedores. Hulk no Fluminense. Isso é só rumor ou pode virar realidade? Mesmo após Hulk se manifestar publicamente dizendo que vai cumprir o contrato com o Atlético Mineiro, o Fluminense não jogou a toalha. Internamente, a diretoria entende que esse posicionamento público não representa o ponto final das negociações. O clube segue atento aos bastidores e mantém contato constante com o staff do jogador. Quem conduz pessoalmente as tratativas é o presidente Mário Bittencourt, que lidera os esforços para entender o cenário e identificar o melhor momento para avançar. Dentro do Fluminense, Hulk é tratado como plano A para o ataque na temporada de 2026. A diretoria vê o camisa 7 como um jogador capaz de elevar o patamar do elenco, especialmente pensando na volta do clube à Conmebol Libertadores. A proposta apresentada ao atacante prevê contrato até o fim de 2027, sem cláusula de renovação automática. O modelo inclui salário fixo, bonificações por metas esportivas e incentivos ligados a ações de marketing. Esse formato agradou ao staff do jogador, tanto que Hulk já havia autorizado seus representantes a negociarem com o Fluminense. No clube carioca, ele chegaria com status de titular absoluto e como uma das grandes estrelas do projeto esportivo. Existe ainda um fator simbólico importante. A Libertadores é o único grande título que falta no currículo de Hulk no futebol brasileiro. Um possível acerto com o Fluminense colocaria o atacante diante da chance de fechar sua carreira nacional com uma conquista continental. Desde que voltou ao Brasil, em 2021, Hulk se tornou um dos maiores ídolos recentes da história do Atlético Mineiro. Em 5 temporadas,
disputou 287 partidas, marcou 135 gols, deu 52 assistências e conquistou 8 títulos. Aos 40 anos, que completa em julho, Hulk segue valorizado no mercado. E enquanto a situação com o Atlético Mineiro não é totalmente resolvida, o Fluminense segue atento, paciente e pronto para agir. Agora vamos falar de um efeito dominó importante no mercado. O Cruzeiro segue insistindo na contratação de Gerson, que pertence ao Zenit, da Rússia. O clube russo exige o zagueiro Jonathan Jesus como parte do negócio, além de uma compensação financeira. Se Jonathan Jesus for para o Zenit, o clube russo ficaria mais confortável para negociar a saída de Nino, ex-capitão do Fluminense. O problema é o valor pedido, cerca de 10 milhões de euros. Por outro lado, se o Cruzeiro fechar a compra de Gerson por 25 milhões de euros, o Fluminense recebe aproximadamente 4 milhões e 300 mil reais pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. Ou seja, o Flu pode ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, abrir caminho para o retorno de um ídolo recente. A pergunta é simples: vale o investimento? Outro tema que precisa ser debatido com muita calma é a negociação envolvendo Savarino e Wallace Davi. Segundo as informações, o negócio está praticamente fechado e falta apenas o sim do jogador. Mas aqui vai uma opinião clara do canal. Essa troca é surreal. Estamos falando de entregar uma jovem promessa, o Wallace Davi, mais dinheiro, por um jogador de 30 anos que talvez já não esteja no auge físico. É o tipo de negociação que resolve o presente, mas cobra um preço alto no futuro. O Fluminense precisa decidir se quer ser um clube formador e competitivo ou um clube que abre mão de jovens por soluções imediatas. Agora vamos para uma notícia positiva da base. O Fluminense estreou com vitória na Copinha. Jogando contra o Água Santa, o tricolor venceu por 2-0 e começou a competição com o pé direito. Teve golaço, expulsão que mudou o jogo e boa atuação dos moleques de Xerém. Com a vitória, o Fluminense largou na liderança do grupo e agora se prepara para enfrentar o Brasiliense, que deve ser o jogo mais difícil da chave. Destaque para o gol de Wagner, a cobrança segura de pênalti de Kelvin e a boa atuação do goleiro Gustavo Félix. Estreia sólida, margem para evolução e confiança para a sequência do torneio. Agora um bastidor delicado. O Peñarol devolveu Davi Terans ao Fluminense lesionado, com um problema sério no tendão de Aquiles. O departamento médico do clube avaliou o jogador e definiu um plano de recuperação de aproximadamente 2 meses. Diante disso, o Fluminense exige que o Peñarol arque com os salários do atleta durante todo o período de tratamento, já que a lesão ocorreu enquanto ele estava à disposição do clube uruguaio. Até o momento, não houve resposta oficial. Esse tipo de situação envolve contratos, responsabilidade médica e obrigações legais, e o caso segue em aberto. E agora, atenção total. O último assunto não é apenas uma notícia, é um conteúdo fundamental que todo guerreiro tricolor precisa assistir. O caso do rebaixamento de 1996 não é sobre tapetão. É sobre corrupção, arbitragem manipulada e uma narrativa que foi construída ao longo dos anos. O Campeonato Brasileiro de 1996 foi disputado normalmente e o Grêmio foi campeão. Fluminense e Bragantino terminaram nas últimas posições, o que significaria rebaixamento. No entanto, a própria CBF decidiu cancelar o rebaixamento após a revelação de um escândalo de corrupção envolvendo o então presidente da Comissão de Arbitragem, Ivens Mendes. Em 1997, o Jornal Nacional divulgou gravações que colocaram em xeque a credibilidade da arbitragem brasileira. A decisão da CBF não aconteceu para beneficiar especificamente o Fluminense, mas para lidar com um escândalo que abalou todo o campeonato. O problema é que, ao longo do tempo, a narrativa foi simplificada. Em vez de o peso da corrupção ficar com quem foi gravado tentando manipular resultados, ele ficou com o Fluminense, que não foi acusado de nada. A ideia de que o Fluminense virou a mesa é conveniente. Vende provocação, gera engajamento e evita discutir a complexidade real do caso. Por isso, esse vídeo é obrigatório. Ele te dá contexto, informação e argumento para nunca mais perder uma discussão com o rival. Resumindo tudo, Guilherme Arana já é realidade.
Hulk segue vivo nos bastidores. O mercado do Fluminense está cheio de decisões complexas. A base responde, e a história precisa ser contada do jeito certo. Agora eu quero saber de você. Guilherme Arana resolve a lateral esquerda? Hulk vale o risco? Você traria o Nino? Aceitaria a troca por Savarino? Deixe a sua opinião nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal. Saudações tricolores e até o próximo vídeo.